Olá, pessoal. Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, e este é mais um episódio do Deep Dive Podcast. Como vocês já sabem, não queremos saber os 4 segredos do sucesso, não queremos saber como fazer gestão por OKRs ou sobre como vender mais utilizando o framework de vendas do momento. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e descobrir as grandes verdades e inconvenientes desses convidados maravilhosos que passam por aqui. E hoje eu tô aqui com o Thiago Rodrigues Alves, cofundador da Jazz, diretor de criação e estratégia. E como você sabe, a pauta de valores para mim é muito, muito importante, porque para mim, a partir do momento que eu defini os meus valores, ficou muito mais fácil tomar decisões na minha vida e entender as decisões que eu tinha tomado no passado. Então, para começar, vamos entender um pouquinho aí sobre os seus valores e como você toma as suas decisões baseadas nele. Bem-vindo. Que é isso, cara. Eu que agradeço aí, é um prazer estar conversando com você. Vou falar bem basicamente, assim, na Jazz, Robin e eu, a gente explora um espaço na nossa mente, vamos chamar assim, porque a mente não existe, né? A mente é uma convenção, tipo a linha do Equador. Se você tentar achar a linha do Equador, você vai se dar mal. A mente é a linha do Equador que a gente usa para definir alguns parâmetros do que tá mais pro norte, mais pro sul, enfim. Mas a gente explora a nossa mente de uma forma que a gente chega num lugar onde os valores, eles perdem peso. Porque a gente chega num lugar onde a gente se enxerga aberto a todos os valores e a gente se enxerga aberto à ausência desses mesmos valores. Isso posto, eu acho que tem algumas coisas no nosso mundo do dia a dia que a gente preza e tal. E eu acho que você fala em 3, né? Conexão, eu acho que é uma coisa interessante do que de um conceito de algo que faz muito sentido pra mim nesse momento. Talvez não seja conexão no sentido mais básico da palavra, mas seja em conexão com a nossa essência, assim, a conexão com aquilo que a gente é antes dos nossos valores. Então, eu colocaria essa como o meu valor, entre aspas, mais rico, assim, mais importante pra mim, que é estar conectado com essa realização daquilo que eu sou antes dos meus valores, antes do Thiago, antes do que eu gosto ou desgosto. Nesse espaço, quando eu tô conectado com isso que tá antes disso tudo, é onde eu acho que tudo acontece, assim. É esse momento que eu acho que a magia acontece na nossa vida, assim. Mas que tipo de magia você quer dizer? É um momento em que, não sei, você toma melhores decisões, Sem por dúvida. exemplo? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente tá nesse espaço de estarmos conectados com isso que a gente é antes dessa nossa personalidade, com o que a gente é antes do que a gente sente, antes do que a gente imagina, antes do que a gente considera certo ou errado, quando a gente tá nesse estado de conexão, que a gente pode chamar de flow, que a gente pode chamar de qualquer coisa, Que vem antes de um julgamento vem antes, racional. exatamente, que vem antes dessa mecânica racional que a gente tem. Quando a gente tá nesse lugar, a gente tá em flow, a gente tende a fazer as coisas de um jeito mais completo, de um jeito mais inteiro, de um jeito que acaba sendo melhor. Eu acho que é isso, assim. Se eu pudesse selecionar agora, seria esse, assim. Boa, beleza. E aí, nesse caso, é um sentido de conexão consigo mesmo, uma coisa meio que espiritual, né? Eu acho que espiritual, ele vira um termo meio... Espiritual não estamos falando de religião Isso, aqui, né? exatamente, né? No sentido individual, assim, eu acho que é por aí, sim. Eu acho que sim. Tá. Aproveitando a deixa, né? Você faz algum tipo de conexão espiritual no sentido de... Pode ser uma religião também, mas como é que chama? O pessoal que faz... esqueci o nome agora. Meditação? Meditação. Sim. Ou vai para algum tipo de retiro, alguma coisa assim, para conexão espiritual ou não? Cara, já fiz. Já fez? Já fiz isso. Eu estudei muito meditação. Qual foi o nome? Teve uma famosa que o pessoal usa muito hoje em dia, esqueci o nome. Vipassana. Mindfulness. Mindfulness, Eu estudei muito isso por muito tempo, assim. Na Jazz, Robin e eu, assim, a gente realizou a mesma coisa com caminhos muito diferentes, assim. O Robin é um cara engenheiro, muito de exatas. Eu sou um cara de humana, muito artístico, assim.
Então, eu, desde pequeno, eu sempre fui muito fascinado por linhas espiritualistas orientais, assim. Do budismo ao taoísmo, ao hinduísmo. E eu sempre estudei muito isso, né? E a meditação sempre fez muito parte disso, né? E aí, no momento que eu passei décadas estudando isso, estudando mesmo, assim. Aí teve uma hora que, conversando com o Robin, eu tive uma realização, assim, tipo, de ter um estalo mesmo. Pá, uau! Uma sacada, assim, que mudou tudo. Minha forma de perceber a vida, minha forma de perceber essas coisas, minha forma de perceber a mim mesmo mudou muito. E aí um monte de certezas que eu tinha desmoronaram. Assim, ah, não, o mundo é assim por conta disso. Ah, não, a minha vida é assim por conta disso. Então, desde essa realização, eu vivo num espaço de ausência completa de qualquer certeza. É uma completa ausência de certeza, assim, que no começo parece meio assustador, porque a nossa mente precisa de certeza, né? O tempo todo. Mas viver nesse espaço de queda livre é a experiência mais criativa e incrível que eu tive e continuo tendo, assim. Pô, maravilhoso. Então eu acho que essa é a minha conexão espiritual. A conexão, Me conectar com essa queda com essa- livre e constante. sim, então, é um valor conectado com a espiritualidade, né? Em Sim. última instância, né? Sim, eu acho que sim. E os demais valores? Tem Cara, mais algum que a se partir destaca? disso, eu acho que a partir desse espaço, dessa conexão com o que a gente é antes da nossa personalidade, do ego, como que a gente chame, eu acho que naturalmente emerge uma liberdade muito forte, assim. Uma liberdade que nasce do fato de não existirem mais certezas, cara. Uhum. Porque a gente é muito prisioneiro das nossas certezas, né? A gente é muito prisioneiro daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente jamais admitiria. Quem nunca não assistiu, não ouvia uma banda de rock simplesmente porque... Não ouvia um outro tipo de estilo musical simplesmente porque era roqueiro na adolescência, né? Eu. Por exemplo. Bem-vindo ao clube. Então, assim, quando a gente tem essa realização, eu acho que liberdade é uma das coisas que primeiro emergem, assim. É uma liberdade que a gente tá super à vontade da mesma forma pra acertar, pra errar. Até porque acerto e erro é uma parada que foge completamente da nossa compreensão, né? Eu posso achar que eu tomei a atitude mais acertada agora e daqui a 30 segundos a vida me desmentir completamente, né? Então eu acho que essa realização, essa conexão com aquilo que a gente é antes da nossa personalidade faz emergir uma liberdade que a gente para de lutar com a vida, com Deus, com o universo, né? A gente para de brigar com a realidade, né? Então eu acho que isso é uma liberdade profunda e absoluta, assim. Uhum. Isso é muito bom quando eu converso com você, quando eu converso com o Robin. Porque... Desculpa decepcionar vocês. Porque quando eu acho que eu tô aqui, eu converso com vocês, olha, vocês estão lá em cima, num outro departamento. Jamais, cara. Jamais. Jamais. Mas você falou sobre ego, né? E o ego é um dos tópicos que você e o Robin costumam falar bastante também no podcast, né, de vocês. E ele pode ser uma força motivadora ou uma força limitadora, né? Saindo mais do âmbito espiritual, trazendo para o âmbito da prática do nosso dia a dia, né? Como é que foi para você algum nível de superação em relação ao ego, né? Porque vira e mexe a gente sempre... O ego dá aquela chamada para dizer, ó, eu existo, tá? Tô aqui. E, cara, você é um cara de artes, um cara artista, um cara que faz criação. E não incomum a gente ver o quão artistas, em geral, têm um apego muito forte à sua criação, à sua obra, né? E eventualmente rejeitam críticas que poderiam, ou não, serem eventualmente construtivas para a obra, né? Então, como é que você, Cara, você lida com isso ainda deliciosa. hoje em dia, né? Essa pergunta é deliciosa porque eu preciso contextualizar um pouco para responder isso. Perfeito. A gente facilita imersões para que, de alguma forma, através de várias explorações, as pessoas possam ir sacando isso que eu falei lá no começo, que tá antes do ego, da personalidade, né? E a gente, ao longo dos anos que a Jazz existe aí há seis anos e pouco, a gente vai tentando de várias maneiras trazer essa realização para a prática, né? E a gente chegou em algo muito legal, assim, e que tem tudo a ver com o que você perguntou. Porque esse lance de como superar o ego, né? Porque o ego nada mais é do que um conjunto de preferências e aversões que a gente tem, né? E que é muito enraizado em nós mesmos, porque, porra, é a maneira que a gente foi criado, que nossos pais foram criados, que os pais dos nossos pais. E a gente traz isso muito forte
Porque a gente foi condicionado a isso, né? De maneira involuntária por todos os envolvidos, né? E a gente passou a acreditar que existe uma ligação direta ao que a gente tá sentindo e ao que a gente precisa fazer. Uhum. E essa talvez seja a maior ilusão que existe na vida, assim. Porque o Robin me mandou um texto hoje que ele escreveu assim, fala, cara, você vai ser padrinho de um casamento. Você tá pilhado. Quando o cara te convida, você fala, uau, uau, que honra, tal. Chega no dia, você fala, puta merda. Nossa, que porre. Mas você vai. Você vai, do mesmo Você jeito. já estava convidado, você já Exato. aceitou, você não vai fazer também Exato. satisfeita, né? Mas a gente não faz dessa forma com várias outras coisas na nossa vida. Puta, eu preciso fazer tal coisa hoje. Nossa, não, eu não tô afim, não. Hoje eu tô mal. Ai, não, hoje eu não tô me sentindo bem. A gente sempre associa um estado de espírito, o que a gente tá sentindo, ou que é o nosso momento mental, com fazer ou não fazer alguma coisa. E essas coisas, quando a gente começa a parar pra observar, quando a gente começa a se aprofundar na forma que nossa mente funciona, a maneira que a gente tá sentindo e o que a gente tem que fazer, elas não têm uma conexão direta. O nosso ego, que é a forma que a gente se sente, não tem uma conexão direta com o que a gente tem que fazer. E quando a gente começa a dar um overwrite nisso, tipo, nós mesmos, a gente passa a sacar como a nossa cabeça funciona e fala, cara, peraí. Tem um sistema rodando, por sistema eu tô definindo um nome pra falar de pensamentos e tal. Uhum. Tem um sistema rodando aqui que não tá dando certo. Eu não preciso resolver a minha psicologia, eu não preciso mudar meu mindset, eu não preciso melhorar algo que tá quebrado. Não tem nada de errado comigo, cara. Só existe um momento mental que não é favorável e eu cresci acostumado a acreditar que o momento mental que eu tô tem tudo a ver com o que eu preciso fazer, que eu preciso consertar algo que tá errado em mim pra eu conseguir fazer alguma coisa. E quando a gente começa a sacar que não, a gente percebe que sistema que não tá funcionando. E a gente simplesmente recria um novo sistema, bola uma nova forma de fazer, porque quando a gente começa a fazer, o ego some. Quando a gente tá em ação, o ego não aparece. O ego só aparece antes ou depois da ação. E quando a gente consegue entrar nesse ciclo de fazer as coisas, o ego vai amainar, ele vai sair e a gente simplesmente vai fazer o que tem que ser feito. Uhum. E essa parece uma coisa muito frívola, Uhum. mas essa é uma das sacadas que a gente teve ao longo da existência da Jazz, que estão mais revolucionando tanto as pessoas que a gente conversa com a minha vida, mesmo assim, sabe? Isso tem sido muito legal. Boa. E aí, o que significa de forma tangível, que aí pra tirar do conceito do frívolo Sim. que você usou, criar um novo sistema e fazer alguma coisa Perfeito. que aí vai te dar o próximo, vai te propiciar dar esse próximo passo e esquecer que o ego tá ali. Perfeito, pra cara. perturbar. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é quando a gente percebe que tem alguma coisa que não tá funcionando, a nossa mente sozinha ela se encaixa um pouco nas coisas, porque a gente normalmente não vê o que não tá funcionando. Então, como a gente tá acostumado a criar um vínculo entre o que eu tô sentindo e o que eu preciso fazer, a gente não vê que isso é uma parada que não necessariamente é uma conexão. Então, quando a gente saca isso, a primeira coisa que a gente faz, vamos supor, eu sou um cara difícil de guardar grana. Sempre fui. Aprendi muito nos últimos tempos. Ainda tenho muito pra melhorar. Mas eu sempre fui. E aí, cara, eu falei, pera, eu não preciso resolver nada em mim. O que não tá dando certo? Pô, não tá dando certo porque eu sou um cara que vejo uma camiseta usada de banda dos anos 90 e eu vou gastar R$1.000 e poucos pra comprar porque eu adoro. Então, calma. Quando eu percebo que aconteceu isso, eu falei, cara, esse sistema não tá funcionando de eu fazer dessa forma. Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu sentir vontade de comprar alguma coisa, eu anoto no meu bloco de notas do celular e fecho o celular. Uhum. E aí eu botei um lembrete todo dia numa hora específica pra me lembrar de olhar esse bloco de notas. É um exemplo prático que funciona pra mim. Perfeito, Não sei se ele vai funcionar pra outras pessoas. Uhum. Cara, em 90% das vezes, depois que eu anotei no bloco e no dia seguinte o alarme veio, eu falei, não. Não vale esse dinheiro. Não. Cara, isso revolucionou a minha vida. Tipo, eu tô falando pra mim. Isso não é um how-to pra ninguém. Eu tô falando pro Thiago. Isso revolucionou a minha vida. Eu tenho feito isso nos últimos meses. Em geral, coisas simples, né? Cara, é uma Fazem coisa essas revoluções. otária. É uma coisa babaca, né? E de fato, assim, mudou a minha vida. Então, pode ser que tenha alguma das coisas que eu olho e falo, eu vou comprar isso aqui. Mas, assim, 75% das paradas, elas perdem o valor depois. E aí agora eu tenho muito menos vontade de comprar coisas do que eu tinha. Coisas inúteis, porque nunca são coisas caras. São coisas inúteis que eu gosto muito, mas tipo, que vão somando e vão virando uma coisinha enorme. E você recebe aquela propaganda lá no Instagram. É isso. É meio isso. Então, esse é um exemplo de um sistema funcional que pra mim faz muito sentido. Uhum.
E aí o que a gente faz muito é ajudar as pessoas a elas sacarem por elas mesmas. Porque isso é individual, né? Não tem como não ser, né? Cada um vive num universo fechado, né? Próprio. Você vive no seu, eu vivo no meu. A gente ajuda que as pessoas saquem como a mente delas funciona, esse é o primeiro passo. E a partir disso, elas passam a identificar e a gente vai dando pistas dentro da conversa para que ela identifique o que não tá funcionando e para que ela mesma pense formas para, vou usar um termo aqui, criar um sistema novo, né? Então, às vezes o primeiro criado não funciona. Às vezes ela pega emprestado um sistema de alguém que ela viu e funciona pra cacete, você entendeu? Uhum. Isso é uma parada muito louca. De tão simples, ela é assustadoramente revolucionária, assim, cara. Uhum. E isso tem sido muito legal pra gente, assim. Boa. Eu adoro essas coisas simples, cara, porque em geral, assim, elas são as mais efetivas. Porque quando é complexo demais, dá trabalho pra fazer e a gente Bicho, acaba é deixando de isso. lado. E a gente tem um programa agora que é focado em desenvolvedores e tal. E a gente tem usado isso com algumas pessoas. E a partir desse entendimento, essa dinâmica simples, bicho, é realmente uma parada diferente, assim, que bateu diferente. Pô, esse caso com desenvolvedores, cara, é bem interessante. Eu fui um programador, uma parte considerável da minha vida, É né? verdade, eu tinha esquecido desse detalhe, inclusive. Tá ficando cada dia mais distante, mas eu já fui. Mas eu tinha esquecido. Mas eu já fui, né? E sobretudo quando eu era novo, né? E aí essa questão do ego, o mesmo ego que pega pro criativo, ele pega pro desenvolvedor novato, se ele não estiver preparado. E eu fui um dos que caiu nessa armadilha, com certeza. Porque a gente se apega àquele código-fonte que a gente escreveu como se fosse uma arte, como se fosse uma letra de uma música perfeita, né? E que, na verdade, é a mais pura imperfeição, porque não existe código perfeito. O software, ele precisa de evolução contínua, então o mundo de hoje prova isso, né? A cada momento que a gente tem, os nossos aplicativos no celular, os sites que estão na internet, tem uma nova versão do software, ou seja, a coisa precisa evoluir, não existe o código final completo e perfeito, né? Mas a gente, como desenvolvedor iniciante, é muito comum ter um apego muito grande e um ego, aquele negocinho, aquele filhotinho que a gente geriu ali. E isso é muito ruim, porque o desenvolvedor nunca trabalha sozinho, ele sempre trabalha em equipe. Né? E aí você precisa compartilhar o seu código, porque outra pessoa precisa compartilhar, escrever uma parte dele ali. Né? E aí imagina alguém dando pitaco no seu filho ali, sabe? Então pega forte. Eu também. acho que isso vem muito dessa noção de finitude que a gente tem quando a gente não entende como a cabeça funciona, né, cara? E aí, mais uma vez, eu já tive muito problema com isso mesmo. Tanto do lance de procrastinar pra fazer alguma coisa, alguma entrega criativa. Eu vim como um diretor de arte, eu comecei fazendo design, fazendo arte mesmo. Hoje isso tá mais distante, eu faço gestão de equipe, mas ainda gosto de botar a mão na massa, é uma parada que eu faço questão de fazer porque eu amo fazer isso. Mas fiz design, fiz publicidade e tudo. E a gente tem essa noção de finitude por não entender, né, como a nossa cabeça funciona. E essa noção de finitude traz essa ideia muito forte, latente, né? Como você tá usando, egóica mesmo, de autoria, né? Autoria. Tipo, eu sou o dono desse código, eu sou o dono dessa imagem, eu sou o dono desse poema, dessa música, de qualquer coisa, assim. E quanto mais a gente entende, mais a gente percebe que ninguém tem uma ideia, né? A ideia passa por nós, né? A ideia passa por nós. Você ouve esses grandes músicos falando, todos eles pensam muito parecido, assim, sabe? As nossas ideias, as inspirações, elas passam por nós, elas vêm de um lugar muito abundante, né? E aí ela é filtrada pela nossa personalidade, pelo nosso ego. Aí tem o teu gosto, o que eu gosto, o que você não gosta, o que eu não gosto. Aí tem as minhas referências artísticas, e aí a pessoa materializa isso numa obra, num código, seja no que for. E aí essa confusão mesmo que a gente tem cria essa identidade, esse apego e tal, que acaba gerando um desconforto que pode causar, em casos extremos, depressão, ansiedade e várias outras coisas, né? E quanto mais a gente tá confortável e saca como a nossa cabeça funciona, isso vai ficando mais derretido, assim, isso vai ficando mais espaçado. E é mais fácil navegar a vida dessa forma, né? Mas será que isso tem a ver com só um pouco de maturidade também, da gente simplesmente ficar mais velho? Ou as pessoas ficam mais velhas e não têm esse tipo de sacada? Eu já conheci algumas pessoas mais velhas que não têm. Conheci pessoas que naturalmente mais velhas vão tendo essa sacada. Já conheci jovens absolutamente que não tiveram acesso a nada disso que eu tô falando aqui e naturalmente são
iluminados, assim. Naturalmente desenvolveu. Né? Eu acho que é que nem um... Naturalmente, entre aspas, né? Porque é isso, né? As coisas chegaram e uma hora fez sentido pra elas. Né? Isso, acho que encaixou, né? Sacou, realizou. Eu acho que tem maçã que é maior, menor. Uhum. Eu acho que é mais randômico, assim. É um shuffle cósmico, assim, sabe? Tipo, mas eu acho que talvez a vida ajude em algumas coisas, né? Né? E... Então a gente falou de conexão, a gente falou de liberdade. Tem mais algum valor que você queira comentar? Ou a gente passa para próximas perguntas? Cara, eu acho que tem compaixão. Compaixão. É uma parada legal, porque se a gente saca como a nossa mente funciona, se a gente tá conectado com essa coisa que tá antes da nossa personalidade, se essa liberdade emerge de uma maneira muito natural a partir dessa realização, a compaixão, ela nem existe. O ato de você se ver da mesma forma que você vê qualquer outra pessoa é outra parada muito natural também. E a gente pode chamar isso de compaixão, né? Então, eu acho que é uma outra coisa que é muito rica e que é um derivado desse entendimento. Eu acho que é compaixão. Que se relaciona consigo próprio e com os demais, né? Sem dúvida. Uma das coisas que mais recentes, assim, não exatamente recente, mas aconteceu nos últimos anos, assim, na minha vida, é que eu tive alguma iluminação, algum insight aconteceu desses que passou por mim. E aquele julgamento que não incomum é nós fazermos em relação aos outros, em relação a contextos de coisas que acontecem, ele sumiu da minha vida. Assim, então... Que foda. Eu não sei se pode falar a palavra. Pode. Então, tá tranquilo. Então, por exemplo, tá com a camisa do Magic, é um jogador não sei o quê. Sim, sei lá. Sim. Tá com a camisa do Magic, por quê? Pode ter simplesmente sido a primeira que saiu do armário. Ou já jogou e, tem uma questão ali de, saudosismo em relação a uma 100%. coisa que já aconteceu. E aí você fica feliz quando veste, assim, pode ser tanta coisa. E em geral, pelo menos depois que eu passei a fazer essa análise de mim próprio, o julgamento que se faz no primeiro momento não tem nada a ver com a realidade do que realmente aconteceu do outro lado, né? Ai, cara, isso é... Cara, eu acho que essa é a realização, assim, né? E é muito bonito isso, cara. Que maneiro, porque tem uma parada, né, da teologia judaico-cristã que é Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Mas o homem faz Deus à sua imagem e semelhança, né? E toda vez que a gente tá olhando pro mundo com muito julgamento, né? A gente tá tentando encaixar o mundo na nossa forma. Isso é impossível. E que ela é única, né? Ela é individual, né? Cara. É impossível você encaixar o mundo na nossa forma, porque cada universo, ele é fechado. Você experiencia a vida de uma forma que só Silvestre tem essa capacidade. Tiago, eu enxergo a vida de uma forma que só Tiago tem essa capacidade. Então, essa sacada é o que faz emergir essa sensação de liberdade natural, assim. Você não precisa buscar liberdade, você não precisa ser um rebelde pra sentir liberdade, né? Porque liberdade é uma coisa que ela é um subproduto, ela não é um produto. Você não consegue achar liberdade, você não consegue adquirir liberdade. Não, a liberdade é o resultado de uma realização. Isso é muito foda, cara. Isso é muito bom, exato. E aí, esse lance desse julgamento vai também para ações das pessoas, né? Então, por exemplo, você falou para mim alguma coisa que, não gostei. Num passado distante de Silvestre, né? Eu ficaria chateado. Hoje, é praticamente assim, penso, não gostei, mas eu tenho certeza que ele não fez de má fé. Ele falou isso por algum contexto, de alguma coisa que ele viveu que eu não conheço e que, se ele for muito amigo meu, eu vou chegar e vou perguntar pra saber, né? Ou se não for um amigo meu que não faz sentido adentrar, ou não faz sentido no contexto, pelo menos naquele momento, eu simplesmente deixo quieto e conto a história, e conto para mim mesmo a história de que não, ele não fez de má fé, foi simplesmente uma coisa que aconteceu e passa. Normalmente depois eu nem me lembro mais o que foi. Sabe? É muito rápido, sabe? Isso é muito Mas esse foi um desses insights que bateu em mim aqui, e não fazem muitos anos isso. E transformou a forma de eu enxergar o mundo e a forma de eu me relacionar com pessoas. Puta, que legal. O que me ocorre é que esse conceito de vilão, ele só existe
em terceira pessoa, né, cara? Exatamente. É o conceito do vilão, né? Ele só existe em terceira pessoa, né? O vilão, entre aspas, nunca se vê como um vilão. A pessoa, ela tá fazendo o melhor que ela pode dentro do universo dela, dentro do momento que ela tá, que pode estar num momento de alguma pressão interna na cabeça dela, e sei lá, Então, né, cada um tá fazendo o que dá, como dá naquele momento e tal. E a gente não é obrigado a aceitar também. Eu acho que não é isso, não é obrigado a gostar de tudo. Mas eu acho que saber que esse conceito de vilão é muito particular, né? Que é bem o que você colocou, eu acho que ajuda a abrir um espaço pra, se você tiver uma intimidade, você conversar com a pessoa, ou você, deixa pra lá. Sabe? É lindo isso, cara. E aí esse conversar, foi aí que eu fui me apaixonando por conversar com pessoas. Né? Porque aí, a partir do instinto de, pô, essa pessoa falou isso, tem algum motivo. Né? E aí, deixa eu saber um pouco mais desse motivo. Que animal. Se fizer sentido. Né? E aí o ato de perguntar, né? Foram estratégias que eu fui criando pra me conectar com pessoas, dado que eu sou um nerd tipo Robin. Não, isso é animal, cara. Que preferia falar com máquinas, entende? O Robin é aí bem isso assim. isso foi foi transformador, assim, pra mim, né? Que animal, cara. E a existência desse podcast tem a ver com isso. Porra. Que coisa bonita, velho. Sério, isso é muito legal. Mas, dado essa liberdade, né, que você comentou aqui, ainda faz sentido pensar em ser pessimista ou ser otimista? Você se considera um pessimista, um otimista? Ou tipo, simplesmente esse conceito não faz mais sentido? Cara, eu acho que eu tenho um vício de personalidade de ser um otimista inveterado, assim. Eu sou muito otimista porque eu confio no potencial total das pessoas, assim. Eu acho que não existe nada que seja impossível pra ninguém, assim, sabe? Quando a gente... Óbvio que eu não tô falando de atravessar a parede, né? Tipo, tô falando de coisas factíveis, né? Quando a gente tem essa conexão, quando a gente tem essas micro sacadas que nem você teve, e a gente tem elas o tempo todo, né? Porque... Então eu acho que todo mundo tem um potencial infinito de fazer todas as coisas. E essa realização, que pra mim não é uma parada intelectual, eu realmente acredito nisso, cara, isso me faz ser otimista. Tipo... Eu sou otimista. Eu acho que eu poderia dizer isso. Muito bom. Eu também me considero um otimista. Bem otimista, pra dizer a verdade. E aí, vamos lá. Tiveram pessoas na sua jornada que podem ter te dado conselhos, mesmo que eventualmente esses conselhos não fossem diretamente a você. Por exemplo, você pode ter assistido uma coisa na TV, né? A pessoa não sabe que te deu o conselho, mas bateu em você e você ficou com aquilo e aquilo te transformou. Tem momentos em que você consegue perceber esses conselhos divinos que fizeram você criar insights? Caraca. Olha, acho que sim. Talvez eu não me lembre de nada muito específico, mas... Eu, por exemplo, não sei dizer de onde veio esse insight do julgamento, Então, por exemplo. exato. Eu sei que em determinado momento eu olhei pra trás e falei, isso aconteceu. Não sei dizer exatamente quando foi. Então, bicho, eu acho que é meio assim... Pra usar um exemplo bobo, assim, eu acho que... Eu brinco com meus amigos que a minha formação estética foi a MTV. Tipo, é sério, cara. Que com certeza formou muita gente, né? E é sério, porque eu acho que eu assisti a mesma MTV que todo mundo, mas como eu sempre gostei, eu desenho desde criança. Tipo, a criançada brincando na praia, eu ficava dentro de casa desenhando caveiras, lobisomens e vampiros. Nunca fui bom de desenho. Então, eu ficava desenhando. Meus desenhos até hoje são bonecos de palito. Mas tá ótimo. Aí eu ficava desenhando as coisas e aí eu via a mesma MTV que todo mundo, só que eu olhava aquilo e falava, cara, que demais. Aí eu via quem era o diretor do clipe. E aí eu ia pesquisar quem era o diretor do clipe. E a gente não tinha internet, né? A gente ia pesquisar em livros. Depois começou a internet, né? No meio dos 90 ali, eu peguei bem no começo a internet. Aí eu comecei a pesquisar quem são esses caras, quem são essas minas que faziam aquelas coisas. Eu acho que isso moldou uma percepção estética em mim que eu uso até hoje, assim. E, cara, eu acho que tiveram algumas pessoas ao longo da minha vida que também, naturalmente, são muito inspiradoras. Porra, o Robin é um deles, cara. O Robin é um cara que dúvida. A gente troca ideia, eu falo, filha da... Caralho. Onde esse cara não tinha pensado nisso. Esse cara teve essa eu não sacada? tinha pensado nisso, sabe? Eu tenho alguns amigos que são muito assim também. O Thiago, o Breno, que são caras que eu converso com eles e eu falo, meu, cacete, bicho, de onde veio isso, sabe? Meus pais também são pessoas que têm uma sabedoria... Meu pai já morreu, mas minha mãe e meu pai, eles são pessoas que têm uma sabedoria muito
da vida mesmo, sabe? Eles são novos, mas eles têm umas percepções muito afiadas, muito bonitas, assim, que eu acho que também me ajudaram muito, assim. Eu acho que poderia Boa. selecionar esse caminho aí. Uhum. E aí, o que que o seu eu de hoje falaria para um eu seu do passado? E de que momento do passado? Eu falaria, bicho, você tem sorte, velho. Eu acho que é o que eu mais falaria. Eu falava, cara, você é um bicho sortudo pra caramba, assim, porque eu realmente, cara, eu não tenho essa percepção de competência, eu não tenho essa percepção de autoria de qualquer talento que possa existir em mim. E é sorte. É sorte, cara. É sorte de eu ter visto algo que me fez enxergar estética e conceitualmente uma coisa dessa forma, que me permitiu ter essa realização que eu tive, que faz com que eu deixe qualquer sombra de autoria sobre as coisas, que eu veja que não tem conexão ao meu estado mental com o que eu preciso fazer, pra perceber o que tá antes do que eu penso e do que eu sinto. É sorte, cara. Não tem mérito. Então, o que eu olharia pro Thiago lá atrás, que acreditava muito que precisava fazer as coisas, e falar, bicho, calma, você tem sorte pra caceta, velho. Não sei porquê, mano, mas as coisas vão dar certo de uma forma ou de outra, sabe? Eu acho que eu falaria isso. Eu falaria, bicho, você é rabudo pra cacete, Mas velho. isso aí era com 15 anos, com 10, com 20? Eu acho que, cara, eu precisei começar a trabalhar muito cedo, assim. Eu fui registrado em carteira de 14 anos, assim. Nossa, é mesmo? Eu fui office boy. Tipo, eu precisei começar a trabalhar cedo pra ajudar em casa, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar de noite pra poder trabalhar de manhã. E aí é uma correria, É um correria. ciclo, é. Mas foi ótimo, cara. Porque, pô, eu tô dentro de agência desde os 16, 17, 15 anos. Com 22 anos eu já tinha quase uma década de carreira. Tive a oportunidade de virar diretor de criação. Então isso me ajudou pra cacete, cara. Uhum. Sabe? Mas aí ficava aquela coisa de ainda. Eu sempre tive um otimismo nato, mas antes das sacadas que eu tive, tinha um mini sofrimento, assim. Eu sempre levei a vida numa boa, mas tinha um mini sofrimento, que depois das sacadas acabou, cara. Uhum. Acabou, porque não tem autoria, não tem culpa, não tem demérito, não tem mérito. Então, é por aí, sabe? Uhum. Mas independente dessa dor, né, e de eventualmente a gente conseguir quase extinguir a dor por uma forma conceitual de enxergar a vida, né, a gente sente emoções, né, e Sim. essas emoções Super. a gente não tem muita gestão sobre elas, né? Não? Tristeza, felicidade, Sim. nojo, aversão, raiva, né? Aquelas emoções básicas ali, todos nós sentimos em algum momento, em algum contexto. Você consegue identificar momentos em que você sente determinados tipos de emoção especificamente, assim, em momentos ou desafiadores ou de muita felicidade? E aí, como é que são essas emoções para você? E depois eu vou te contar por que eu faço essa pergunta. Cara, são todas perguntas incríveis. Ainda bem que eu não li nada, cara. Ó, pra vocês saberem, a gente faz um roteiro, E eu não li, eu mas fiz questão de não algumas ler. pessoas fazem questão de não ler o roteiro. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, Thiago indo pros 42 anos, assim, é meio. Quando você entra no Uber e tá tocando rádio, né? Me irritar com a música que tá tocando não faz sentido nenhum, né? Posso gostar, eu posso não gostar, mas eu vou focado em fazer o que eu tenho que fazer, né? Vou ou não fazer nada e ficar no Instagram vendo bobagem, no X, qualquer coisa. E aí a música que tá tocando, ela é uma música que tá tocando e nada além disso. Uhum. Apesar de música ter uma importância enorme pra mim, mas usando como alegoria aqui. E aí pode ser que passe uma música que eu falo, nossa, essa é puxada, hein? Mas vai dar 5 segundos e eu tô fazendo o que tem que ser feito ou pode ser que passe uma música falando, nossa, essa é demais. E vai dar 5 segundos e eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que hoje, pra mim, as emoções que a gente tem absolutamente zero controle sobre elas, são músicas, cara. Eu não sou dono delas, eu não sou responsável por elas, eu não sou responsável pelo que eu penso, eu não sou pai dos meus pensamentos, zero. São músicas que começam uma hora e depois, Elas vão 2, 3 terminar. minutos depois ela termina. Pode ser que o rádio esteja numa estação que eu não tô curtindo muito, mas vai mudar. Vai passar. Mas pessoas eventualmente
tomam ações baseadas nessas emoções, né? Porque a gente vive dessa confusão primordial de que os sentimentos eles estão vinculados ao que a gente precisa fazer, porque a gente toma como a gente se coloca como responsáveis pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente. Uhum. A gente coloca até como autores, a gente acredita que a gente tem autoria sobre o que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando, que a gente tem que arrumar alguma coisa dentro da gente pra resolver o que a gente tá pensando e o que a gente tá sentindo. E o problema nunca foi o que a gente tá pensando e o que a gente tá sentindo. O problema sempre foi a gente achar que tem alguma culpa sobre isso, ou que tem alguma coisa errada por estar pensando ou sentindo o que a gente tá sentindo. E é isso que gera essa confusão toda, cara. Uhum. Muito bom, né? E uma vez eu conversei com... Tava conversando com o Robin, né? E nessas conversas aleatórias, né? E eu falei sobre um conteúdo que eu tinha assistido e que ele falava assim, cara, você já acordou hoje. Não tem motivo pra você não ser feliz. E isso, pra mim, é muito verdade. Algumas pessoas me reconhecem assim, cara, você acorda querendo ser feliz. E efetivamente executando isso. E aí o Robin falou, tá, até beleza. O problema é que quando você coloca sobre si próprio a responsabilidade sobre ser feliz, uma outra pessoa que tá triste vai eventualmente se colocar na responsabilidade de ser feliz no momento que ela não pode, porque ela tá triste. E ela não tem gestão sobre isso. Que foda. E aí eu falei assim, pã! Eu falei, não tenho resposta pra isso. E que você já parou pra pensar nessa situação? Cara, nem tem muito o que acrescentar, né? Mas eu acho que volta pra aquele lance da autoria, né, cara? Da responsabilidade que a gente acha que tem Uhum. perante o nosso estado mental, perante o nosso estado emocional. E a coisa que mais mexe comigo é essa... E não é nada contra. Eu não tenho nada contra absolutamente nada. Mas a forma que atualmente a psicologia tem com as coisas é uma forma muito religiosa de lidar com as coisas, né? É uma forma quase que... Ela tem uns mandamentos, né? Se isso é isso. Mas a gente é muito diferente. A gente tem contextos muito diferentes. Se fosse um mandamento de fato, não existiriam pessoas que ainda sofrem de depressão e ansiedade por se sentirem responsáveis por mudar o estado de espírito dela, por se sentirem responsáveis por se fazerem se sentir felizes, né? Uhum. Então eu acho que essa sacada da não responsabilidade perante o que a gente sente e o que a gente pensa é a iluminação, cara. É a parada mais búdica que existe, assim. Mas o fato é que as pessoas estão vivas aí e sentem ansiedade, sentem outras coisas, né? E depressão aí é uma coisa mais patológica, talvez a pessoa não tenha realmente muito o que fazer, Sim. né? A não ser eventualmente se consultar e se medicar se necessário. Sem dúvida. Mas o que dá pra fazer com as pessoas, né? Porque a psicologia talvez não tenha a resposta pra tudo, mas alguma coisa tem que ser possível de ser feita, né? E eu sei que o trabalho de vocês lá na Jazz envolve, pelo menos, apresentar para as pessoas vários contextos para que em algum momento alguma ficha caia. Só que tem muita gente que não cai nunca. Perfeito. Né? E não mesmo. A gente lidou e lida com psicólogos ao longo da nossa jornada na Jazz aí. Psicólogos que fazem gestão de recursos humanos e que nos chamam para fazer trabalhos com empresas. Um dos donos do Insight Principles, que é uma empresa da qual eu já fiz um tempinho consultoria para eles num trabalho aqui no Brasil, e o Robin é um consultor da Insight Principles. Um dos fundadores da Insight Principles é PhD em psicologia, né? Eu acho que a principal diferença é que... E eu acho que a gente chegou num... Vou usar uma palavra que não é isso, mas para que a gente possa conversar. Eu acho que hoje a gente chegou num formato que eu acho que faz muito sentido, que é a gente facilitar que as pessoas realizem por elas
como a cabeça delas funciona. Uhum. E aí cada um tem o seu tempo. Até porque se não for por elas próprias, isso não tem como ser Não. injetado de fora. Não tem, cara. Só que aí, com esse lance da gente lidar com sistemas, a gente inverte a ordem das coisas. Porque pode ser que uma pessoa não necessariamente tenha sacado. Mas quando a gente ajuda ela a perceber por si só o que não tá dando certo na vida dela, e podem ser coisas pequenas ou enormes, tá? Uhum. Que nem meu exemplo, é um exemplo bobo, mas poderia... Afeta profundamente sua vida, né? Exato. Quando a gente ajuda a pessoa a perceber por ela o que não tá dando certo e a ela criar uma forma de dentro do universo dela, ela meio que passar por cima de algo. Eu tô usando o termo passar por cima, tipo um overwrite de programação mesmo, de salvar algo por cima. Uhum. É reescrever, né? De reescrever algo. Tipo, passou o leak paper ali e Isso. escreveu por cima. De ela experimentar com ela, criar novos sistemas pra ela. Tipo, isso aqui não tá dando certo, isso aqui também não deu, isso aqui deu mais ou menos, agora tá dando. A pessoa vai passando por cima do que não tava dando certo, ela vai vendo o resultado. Quando ela entra nesse ciclo de fazer as coisas, naturalmente, o ego dela vai ficar mais pro lado. E aí a pessoa vai sacar. Cara, mas peraí. Eu realmente não preciso mudar o que eu tô sentindo pra fazer as coisas andarem. E aí, ao invés da gente ter que fazer ela sacar antes pra vida dela acontecer, a vida dela acontecendo permite que ela saque. Uhum. Perfeito, entendi. Isso mudou muito a forma que a gente faz as coisas. Uhum. E a gente realmente tem tido... E cria formas práticas de fazer um avanço, né? Foi uma maneira da gente trazer uma forma prática Uhum. da pessoa, por ela mesma, sacar isso. Boa. Isso tem sido muito legal. Muito legal, cara. Conheço umas pessoas que que precisam conhecer esse conceito aí. Eu precisava muito. Deu certo, cara. Deu certo. Boa. E existem coisas que você identifica em você que te enchem de energia ou que te drenam energia? Ah, hoje em dia acho que não. Hoje em dia eu não tenho absolutamente nenhum ritual pra me motivar. Ou não acho que... Tem momentos que eu tô cansado, de fato, e hoje em dia eu acabo fazendo o que tem que ser feito, mesmo estando um pouco cansado. Talvez eu não faça 100% do que precisa ser feito. Deixe 20% que não é tão urgente pra fazer um pouquinho depois. Uhum. Mas eu não poderia dizer que tem algo que me motive ou me drene, assim. Eu não consigo identificar isso. Tá, mas, por exemplo, vou contar meu caso, né? Tá. Você é conectado em música, eu sou conectado em música pra caraca Eu também, também. assim. E uma das coisas que me enchem muito de energia é ir pra um show. E assistir a banda e ver a dedicação dos músicos foda. e de ver o público respondendo, né? Final de semana passado eu tive num show lá no Circo Voador, lá no Rio de Janeiro, né? E pra mim o do Circo Voador, assim, é a melhor casa de shows do universo. É legal mesmo. Porque ele é um Eu palco... fui uma vez só lá. É um palco super pequeno, né? Assim, comparado com os grandes palcos, Sim. não é um estádio, né? Só que todo mundo que tá dentro da lona consegue ter a visão inteira do palco e pula, e o Circo Voador é um negócio, assim, mágico, né? E aquilo, e tá num ambiente desse me traz muita energia. Que legal. E dá uma reenergizada. Então, pensando coisas nesse não, sentido. entendi, assim. perfeito. Cara, não, eu acho que música tem uma conexão muito forte comigo, assim. Eu saio em êxtase, assim, eu saio... Caraca, A música é um negócio que ela tem a capacidade... Eu choro. Eu choro. Eu choro com música com muita facilidade, assim. E independente do estilo. Exato. Eu gosto de jazz, a música clássica, a heavy metal extremo. Uhum. E eu já tive a manha de chorar com uma música que... Acho que se você ouvir, você vai falar, bicho do céu, tem alguma coisa errada aí. Mas eu me emociono muito com música. Eu me emociono vendo série de TV, assim, sabe? Eu gosto muito das artes em geral, pessoalmente, assim. Eu gosto muito de ler. Eu tive uma livraria com café, eu adoro ler. Gosto muito de artes visuais, assim. Tem artes que eu olho e falo... Dá um negócio, assim, que você não sabe explicar, sabe? Isso sim, eu sou muito conectado com artes em geral, com cinema. Tipo, porra, cara, tenho reassistido alguns filmes de diretores que eu gosto muito, assim, tipo de Cronenberg, Kubrick, que eu falo, uau, sabe? Eu tenho isso. Com as artes, eu acho que são coisas que elas me tiram fôlego. Eu fico sem fôlego, cara. Um show me deixa sem fôlego, de uma banda que eu gosto muito também. Eu tenho isso, sim. Eu tenho isso, sim. Legal. E um outro exemplo no meu caso, assim, coisa que me drena energia, que aí é o oposto, Sim. né? É quando, por acaso, eu tenho que me relacionar quase que obrigatoriamente por algum contexto, né, com alguém que tem locus de controle externo. Né? Não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Sim. Que esse termo pode ser usado de
tem vários termos que significam a mesma coisa, né? Que é assim, uma pessoa que, cara, tudo é culpa do outro, tudo é culpa do universo, tudo é culpa do... Ai, meu Deus. E aí eu fico assim, pô, gente, tá. A gente não nasceu em berço esplêndido, mas eu também não, o seu parceiro aqui também Sim. não. Cada um aqui tem seus problemas de vida do dia a dia, então... Sim. A partir daí, amigo, é daqui pra frente, vamos trabalhar pra resolver, porque o passado não vai mudar e nem vai fazer você nascer filho do rei. Então, Cara, pior que eu vou ser bem honesto, assim, eu gosto muito da lida com pessoas. Eu já saí muito, assim, pra me divertir, pra balada. Hoje eu saio muito pouco. Uhum. Já faz um tempo, eu saio muito pouco. Tenho pouca vontade de sair, mas eu ainda gosto muito de me conectar com as pessoas, cara. Papo sério, assim, talvez seja a coisa que eu mais acho artístico. É essa conexão com as pessoas. E óbvio, tem aquela parada, às vezes, quando a gente vai lidar com esse tipo de pessoa, com outros tipos de pessoa que dentro do meu universo tem aquela estranheza, assim. Só que eu gosto tanto de lidar com pessoas que eu vou. É um laboratório pra mim. uhum. É um lab mesmo. Tipo, de experimentar. E não ficar dando corda pra pessoa se enforcar. Não, de realmente. Sério, me fala, por que você tá sentindo isso? Eu realmente tenho. Me conta mais. É, Eu adoro essa, me conta mais. É isso, tipo, me conta mais, sabe? Eu realmente tenho tesão de tentar vislumbrar, mesmo que seja impossível, o mundo dessa pessoa, sabe? Eu fico fascinado com isso, Uhum. cara. Eu realmente gosto disso, sabe? E então é um lab pra mim, assim, é meio que um laboratório mesmo, mano. Sei. Mas o Me Conta Mais é maravilhoso, Porra. assim. E é uma das técnicas que eu uso pra me conectar e conseguir Total. aprofundar nos assuntos com as pessoas. Total, é isso, tipo, Tá. cara. Aí a pessoa fala, aí eu fiquei chateado. Aí eu falo, o que é chateado nesse sentido, É. nesse contexto? E some. Você repara que some, Aí derrete. vai. Normalmente essas coisas derretem. Quando a pessoa se abre pra falar, chega uma hora que ela não tá achando isso. É. Ela não vai achar, né? Então a conversa tende a ficar mais leve, assim. É muito louco, E cara. tem os imperativos também, né? E todo mundo não sei o quê. Tá, mas calma, todo mundo quem? O cara que exclui tudo e o cara que soma tudo, né? É muito bom, cara. É muito bom. E a sua mãe já te disse que você não é todo mundo. Exato, cara. Exato. Muito bom. Histórias inventadas ou vividas? Sobre Acho que- livros, literatura, e coisas assim. Cara, eu tô numa fase mais não ficção. Histórias vividas. Histórias vividas, assim. Tô lendo um livro que é romantizado sobre uma era dos anos 50 nos Estados Unidos, do FBI, do caos político, Cuba, aquele imbróglio é muito divertido. Mas eu sou fascinado por sci-fi, ficção científica, por terror, eu adoro terror, que é ficção também. Mas eu tô numa fase meio non-fiction, assim. Boa. É. O pessoal fala, pô, mas você já assistiu a série tal? Eu falo, é um documentário? Senão eu não tô na vibe de dragão, né, velho? Não tô nessa vibe, velho. Eu tô mais ou menos nessa. É policial? É documentário? Assim, não, velho. Não vai rolar, não. Normalmente eu prefiro os documentários e as É. histórias vividas. Eu tô nessa São fase, histórias assim. reais. Eu tô numa fase bem essa, assim, mas eu curto bastante ficção, cara. Gosto bastante. Boa. E aí, pra ajudar no nosso relacionamento com pessoas, vem mais uma pergunta aqui complexa, mas que perpassa muito do que a gente falou aqui. Teve uma vez, cara, deve fazer 1 ano e pouco isso, eu participei de um podcast, fui convidado, e eu contei a história do peixe na travessa de peixe. Cara, a história é uma graça. Assim, tem uma liçãozinha e não sei o quê. E aí, a minha equipe fez um corte do áudio e fez uma animação, né? E aí fez uma animação em vídeo. E aí eu contava a história e a animação em vídeo ia acontecendo. Que legal. Cara, tá lá no meu Instagram, eu te boto o link aqui na descrição. Assim como todos os links do Jazz, tudo que a gente falou aqui hoje, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio. E aí era uma história muito fofa com uma liçãozinha ali. Cara, eu recebi uma mensagem quase de ódio de uma pessoa. Tá? O vídeo foi assistido por milhares de pessoas, tudo bem. Mas teve uma pessoa que achou um absurdo, ela ficou completamente ofendida com a história, né? E aí eu já nesse momento moderno, digamos assim, contemporâneo meu, assim, não fiquei chateada com a pessoa, eu entendi, ela tem um ponto de vista que eu não consigo alcançar nesse momento, não faz sentido eu adentrar ali com essa pessoa, não tenho tanta proximidade assim. Tudo bem, eu falei, poxa, obrigado pelo feedback, agradeço, desculpa por ter eventualmente
de casal de algum transtorno. Sim. Né? E aí, assim, o que essa história me ensinou, né? Que, basicamente, não importa o que a gente faça, ou como a gente faça, ou com quanto carinho a gente deposite lá, alguém sempre pode ser potencialmente ofendido. E eu não tô falando de ficar chateado, não. A pessoa tava muito ofendida, né? Ela não falou comigo de forma agressiva, mas ela ficou muito ofendida, né? E o fato é, a gente tem que viver com as pessoas, né? Sim. E a gente pode potencialmente ofender alguém, e esse alguém pode retrucar de outras formas. E aí, Sim. como a gente lida, né, com situações como essa, assim? Doideira, né, cara? Robin e eu, a gente tem 2 podcasts. A gente tem o CBO e a gente tem o Fim. No Fim, a gente fala as mesmas coisas, mas um é mais aplicado pra vida corporativa, né? E o outro a gente aborda as mesmas coisas sobre o viés mais de espiritualidade, né? E aí eu começo fazendo a abertura do Fim, falando: se vocês têm dúvidas, críticas, ou como já é uma tradição do programa, xingamentos, se vocês querem dizer o quanto vocês estão ofendidos pelo que a gente fala, se vocês querem dizer quanto que a gente é profano, mandem um e-mail, porque a gente adora a sessão de xingamentos. E sempre tem xingamento, a gente lê no programa e tal. E não é pra menosprezar, mas porque, cara, é aquilo. Tudo que eu posso fazer é ser legítimo com o que eu tô sentindo no momento que eu tô falando, cara. Tudo que eu posso fazer é ser legítimo com o que eu tô sentindo, ser legítimo com o lugar de onde eu tô vindo pra falar. E se esse lugar de onde eu tô vindo é um lugar de... Eu tô conectado, daquilo que a gente falou no começo, com essa essência que tá antes do que é o Thiago. Eu tô nesse espaço, eu vou falar. E se isso, porventura, ofender alguém, je suis désolé, né? Tipo, eu vou conversar com essa pessoa e falar: cara, peço desculpa, não sabia que seria possível dentro do meu mundo alguém enxergar isso dessa forma. Agora eu sei. Obrigado. Foi o que aconteceu comigo nesse caso. Né? Eu acho que é o máximo que eu posso fazer pra também não ser falso, pra também não ser piegas, sabe? Tudo que eu posso fazer é ser honesto com a pessoa e ser honesto comigo. É isso. Essa questão da autenticidade, pra mim, ela é muito importante, cara. Foi uma das coisas mais importantes que eu descobri ao longo da vida aí, junto com esses outros insights, foi essa questão da autenticidade. Num passado mais distante, eu literalmente me travestia, né, usando roupas que não condizem com a minha essência, Sim. né? Simplesmente porque eu queria parecer um empresário, parecer um executivo, eventualmente de um calibre que eu não era, né? Para tentar vender um projeto, tentar vender um contrato. E, na verdade, se tornou muito mais fácil depois que eu assumi a minha autenticidade, a minha camiseta preta escrito Impulso, que é essa que vocês estão vendo aqui. Cara. E eu tenho independente de qualquer coisa, de realização, eu sempre tive uma parada comigo. Que a gente tem um bullshitômetro, cara. Temos. A gente tem uma antena de bullshit que às vezes a gente nem percebe, mas sabe quando aquela pessoa tá falando, você fala: mano, tem alguma coisa aí, não bateu. E eu, dentro do meu mundo, eu acredito que é muito isso, sabe? Tipo, alguma coisa ali não tá autêntica. Não tá sendo 100% fiel ao de onde essa pessoa tá vindo, sabe? Ela tá só tentando se comportar da forma como, teoricamente, o mundo espera que ela se comporte, quando, na verdade, é só teoricamente. Né? Não é na prática. Eu acho que a gente tem esse bullshitômetro aí, puta, cara, Isso gera bastante sofrimento em muita gente, né? Cara, eu acho que talvez essa seja uma das maiores fontes, perdão, de sofrimento, cara. Angústia e ansiedade, né? É porque a gente acha que tem que ser de um jeito que o mundo obriga que seja, que é aquilo. E aí a gente tem que resolver algo que tá errado na gente porque a gente não sente desse jeito. Aí ferrou, entendeu? Ferrou, exato. Aí não tem como funcionar. Sim, cara. Simplesmente não tem como funcionar. E você costuma fazer coisas novas pela primeira vez? Ultimamente não, assim. Mas... sim, é algo que eu gosto, Tem assim. certeza? Quando foi a última vez que você projetou uma árvore de Natal? Olha, cara, essa foi uma parada nova. E tem uma história. Tem uma história foda. Boa. Eu não gosto de Natal. Excelente. Eu não gosto de Natal. E desde criança eu nunca gostei muito, assim. Não é que eu detesto. Tipo, Natal, sabe? E aí tiveram duas coisas muito interessantes, assim. De 2023 pra 2024 eu fiz o Natal de Curitiba, pro Bradesco.
Pra Bradesco Seguros. Pro Bradesco, perdão. E, cara, é mágico. É um dos maiores natais do Brasil. É no Palácio Avenida, que é um prédio super tradicional lá de Curitiba. E as protagonistas do espetáculo são as crianças das casas lares, que são casas de adoção, cara. Eu chorei o espetáculo inteiro. Mudou a minha forma de ver o Natal. Então, de 2023 para 2024 foi quando eu aprendi a gostar de Natal com mais de 40 anos. E aí, quando chegou o projeto para fazer a árvore de Natal da Coca-Cola esse ano, eu já fui com outra cabeça. Mesmo tendo aquela coisa de que ainda não sou um aficionado por Natal, era uma concorrência. Várias agências enormes, né? E, cara, eu falei, cara, já que eu não sou um aficionado por um Natal, o que que eu precisava dentro de um universo lúdico, né? Pra ser. E aí eu criei a Fantástica Escola de Noéis. Pra todo mundo aprender a resgatar o seu Noel interior. E foi muito foda. Tipo, até me arrepia, cara. Porque foi uma experiência que eu fiz pela primeira vez, que eu me amarrei de fazer e que fez a gente ganhar, porque todo mundo sentiu essa autenticidade. E foi muito legal, porque depois que a gente apresentou, o cliente bateu palma, assim, cara. Falou, cara, nunca tinha visto uma apresentação com esse tom de emoção, assim. Porque a gente foi mesmo. A gente foi, a gente tinha certeza que o projeto tava bom. Ganhar ou perder é outra coisa. Né? Ganhar ou perder é outra coisa. Mas a gente foi... Tamo feliz com o que a gente tá trazendo, sabe? Muito tipo... bom. E aí eu acho que eu li com... Porque eu fiz aquilo pra mim. O máximo que eu posso fazer é fazer algo pra mim, né? E... Então tem a árvore de Natal gigante aqui no Vila Lobos, enorme. E aí tem um trenzinho. E aí você passa pela escola. Aí depois você faz uma viagem pelo mundo. E depois você faz uma viagem por dentro do coração humano. Que aí a gente fala que é só você se reconectar com o que você sempre teve. Que é o Noel interior. Pra que você aprenda a curtir a vida, entendeu? Aí você colocou a sua pitada ali. Exatamente. Maravilhoso. Mas, incrível. bicho, ficou tão legal. Tão legal. Que é até emocionante lembrar. E vai assim. impactar a vida de um monte de gente que vai passar por lá. Porra, vai, esse cara. Natal Que inteiro. loucura, né, Olha mano? que loucura. É. Então você não gosta de Natal, mas você gosta de impactar a vida das pessoas. Adoro, eu amo Então, isso, cara. É isso, É o cara. que eu mais amo. É mano. muito bom conectar as coisas. Sim. Então agora, vamos para a nossa pergunta potencialmente canceladora. Adorei. Vamos lá. Que opinião que você tem que é potencialmente canceladora? Deve ter 1 milhão. Cara, devo ter tantas que eu não tô conseguindo pensar em nenhuma agora. Ai, cara, sei lá. É aqui que a gente fala sobre verdades inconvenientes. Não, eu acho que o que tá me ocorrendo agora, talvez, seja que todo mundo hoje se ofende muito, né, cara? É verdade. E eu tô falando isso sem ironia nenhuma, tá? Eu tô falando isso porque As pessoas se ofendem elas próprias, né? tudo as pessoas se ofendem elas próprias e elas acham que isso é culpa, é o que você falou. O mundo as está ofendendo, né? E isso produz um sofrimento nessas pessoas que é real. Por mais que na sua cabeça, na minha, a gente imagine que essa pessoa tá inventando coisas, a experiência dela tá sendo real. A experiência é real. Essa aqui é a questão, né? Então eu A acho experiência que isso vem dessa confusão mesmo, da gente achar que é autor do nosso estado mental, que é responsável pelo nosso estado mental, que é responsável pelo que a gente sente, pelo que a gente tá pensando, e que as outras pessoas também são. E isso faz a gente achar que tem esse lance de vilão, né? Se você não pensa como eu, você é um vilão, eu sou o mocinho, você é o bandido. Então eu acho que talvez essa seja uma opinião possivelmente canceladora, que eu acho que hoje as pessoas estão se ofendendo demais. E é uma pena, porque isso produz um sofrimento muito intenso, desnecessário, sabe? Me ocorreu isso. É assim. verdade, mas isso é bem verdade. E você tem dicas de livros ou filmes que você queira passar por aqui? Alguns filmes da minha vida, assim. Um dos filmes da minha vida é o Big Lebowski, dos irmãos Coen. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Ele é um teatro do absurdo, assim. Tudo que pode dar errado dá. Ao mesmo tempo, ele tem uma estética muito maravilhosa. Enfim, eu gosto muito de filmes de terror. Eu não sei se eu vou dar dicas de filme de terror, mas tem um filme recente do Panos Cosmatos, que é com o Nicolas Cage, que é incrível, que chama Mandy. É um terror psicológico, não é gore, assim, sabe? É um filme incrível, incrível, incrível. Que eu gosto muito também. Acho que tá bom. Boa. Tá bom essas duas dicas. Fica as dicas aí. É. E aqui, o livro Sentir e Responder, que eu vou te dar de presente esse aqui. Aê. Esse livro é original em inglês. E a gente, na Impulso, fez a tradução nele para português, né? E eu escrevi o prefácio da edição em português. Tá assinado. Que legal. Especial para você. É o livro que eu digo que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar,
porque ele fala exatamente sobre sentir e se adaptar ao mercado, né? No mundo dos negócios e dos negócios associados à tecnologia. Pô, adorei. Então, fica aí a dica do livro. Pô, obrigado. E espalhe essa palavra, porque realmente é um conteúdo relevante pra gente que tá envolvido com negócios. Com né? certeza. E tem a ver muito também com essa questão, por exemplo, da história da árvore, da história do Natal, né? Que, cara, quando você se conecta com o propósito da coisa, pô, não importa que você não goste de Natal. Não. Né? Tipo, simplesmente não faz Zero. diferença. Zero. E além do Robin, que já esteve aqui no episódio passado, em alguns episódios passados, depois vocês dão uma olhada aqui. Quem que você acha brilhante que deveria participar aqui desse podcast também? Tem um amigo meu e do Robin que se chama Gustavo Verginelli. Ele é sócio da OneFan, da Sporteca, que é uma startup de Sport Tech muito casca grossa. Ele é um cara brilhante. Ele é genial. Ele é engraçado. Ele enxerga muito disso que a gente conversa. Eu acho que o Gu Verginelli seria incrível, assim. Eu sou suspeito, eu sou fã dele. Maravilhoso. Mas então, ele é um cara incrível. Incrível. Ó, pode ficar tranquilo que eu vou te procurar, tá? E eu vou dar o seu contato pra ele. Cara, fala aí, seu momento jabá. Conta aí do seu trabalho. Cara, eu convido a todos a conhecerem um pouquinho do trabalho da Jazz. Eu acho que a forma mais fácil que tem de vocês conhecerem é através dos nossos podcasts, o CBO, principalmente. O fim é mais do lado da espiritualidade, mas o CBO é onde a gente explora esse entendimento de como a nossa mente funciona nas nossas vidas corporativas, né? Que é super importante a gente ter essa percepção. Eu acho que é isso. Eu sou diretor de criação e estratégia da AKM também, que é uma agência super legal, que eu adoro trabalhar lá. E acho que é isso, cara. Conheçam o CBO, cbo.digital, e no Insta também a gente tem o nosso cbo.digital, nosso arroba. E é isso. Boa. Curtam. Muito bom, cara. Obrigado. Foi Que ótimo. é isso, eu amei, cara. Pena que acabou. Como eu falei, parece 10 minutos, aí a gente já... Uma hora de Caraca, gravação, uma hora bicho. de episódio. Direto. Diretaço. Sem pausas, né? E por aqui, a Impulso é uma People Tech especializada no aumento da capacidade e produtividade de empresas tech. A Impulso apoia o projeto Rio Memórias, que é um projeto incrível, inclusive recomendo, Thiago. O projeto Rio Memórias é um projeto que visa manter viva, né, a memória do Rio de Janeiro. Que legal. Especialmente da cidade do Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro como um todo, mas especialmente da cidade. Porque o Rio, a história do Rio se confunde em muitos momentos com a história do Brasil, né? Então, muitos momentos históricos foram vividos na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, e que são momentos não só da cidade, mas são momentos da história do Brasil. Porra. E esse projeto tem um podcast. Esse podcast já tem umas 3 ou 4 temporadas, e cada episódio é um show de história do Brasil sendo contada por pessoas pesquisadoras que efetivamente fizeram uma pesquisa fina e estão contando ali como fatos aconteceram desde a chegada dos portugueses aqui. Que maneiro. Então, assim, incrível, eu recomendo bastante o Projeto Rio Memórias. A Impulso também tem a comunidade A Vanguarda, que é uma comunidade para lideranças, né? Então, a gente conecta, não desenvolve, mas conecta pessoas que, a partir do aprendizado peer-to-peer, elas consigam se desenvolver e criar conexões e gerar negócio também. Lógico. Então fica aí a comunidade A Vanguarda também disponível. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.